Olá, meu nome é Pamela Margarida, eu sou dona da Faço as Contas, uma escola de educação financeira para nanonegócios. Eu sonho com um mundo onde todos nós possamos viver bem, vendendo a nossa arte. Aqui na História da Dona, vamos nos fortalecer e inspirar, conhecendo a história de mulheres reais que começaram seus negócios, tomaram posse dos seus títulos de donas e hoje seguem plenas nesse propósito. Hoje nós vamos conhecer melhor a Letícia Imai, criadora de conteúdo e comunicadora. Está diariamente distribuindo seus conteúdos em diversas plataformas, ensinando a descomplicar o processo criativo. Ela é artista e conta como é possível monetizar a própria arte, seja qual for a sua área. Seja bem-vinda, Letícia! Obrigada, Pam, pelo convite. Obrigada a todo mundo também que está assistindo a gente agora. Assistindo, né? Ouvindo, né, Pam? Ouvindo, ouvindo. Letícia, fiquei muito feliz de você ter aceitado o nosso convite. Eu acho que você está numa área super específica, assim, né? Que é criar Uhum, conteúdo, ensinar o processo criativo, que acaba sendo importante para todo mundo que empreende, né? Não tem como. perfeito. Começou a empreender, tem que mexer com a criatividade, explorar a criatividade e monetizar. Eu gosto muito que você usa essa palavra. Eu acho muito importante para a nossa comunidade isso aí. E aí, para começar, Letícia, eu queria que você me contasse como é que era a sua vida antes de ser empresária. Faz um resumo para a gente. O que que você queria ser quando crescesse? Tá, eu vim dos bastidores da publicidade, de marketing também. Sou formada em comunicação social com ênfase em criação, então eu já vim desse universo aí da criatividade, mas era muito mais pro lado do CLT. Então eu vim de empresas e holdings de universos totalmente diferentes, desde advocacia até laboratório de diagnóstico médico. Eu ficava atuando mais na parte de design, inclusive. Então, eu sempre gostei muito dessas artes visuais, eu me sentia muito mais próxima desse universo de estar nos bastidores, só que Mas aos áreas poucos, desafiadoras para trabalhar com desafiador. criatividade, hein? Pois é, escritório de advocacia é difícil, vou falar para você. Era bem regradinho, assim, tinha uma identidade muito fechada, então até esse meu incômodo em relação à minha própria área e o meu mercado de trabalho, que foi que eu comecei a procurar alternativas de criação de conteúdo, empreendedorismo, estudar sobre outros mercados que eu poderia ter liberdade criativa, que era o que eu buscava e era o que eu via que me faria feliz. Porque dentro das empresas eu tinha que seguir um briefing, eu tinha que seguir uma paleta de cores, eu tinha que seguir o que o cliente queria, e não necessariamente eu estava criando algo que eu sonhava, que eu me sentia inspirada, ou que eu achava que fazia parte do meu propósito, ou que eu mudaria a vida de alguém sentindo essa mudança mais próxima, né? Porque, Sim. ok, a gente trabalha dentro da empresa, a gente ajuda, mas às vezes a gente está lá no final da cadeia de trabalho e a gente nem vê o impacto no consumidor final. Isso foi um incômodo para mim na época, que acabou virando um desejo por estudar outros mercados, que no final acabou me trazendo para o mercado da criação de conteúdo, que foi de fato onde eu encontrei essa liberdade criativa. Letícia, eu vejo muita gente que está trabalhando de maneira insatisfeita dentro de empresas onde vê só uma fatia do processo e, infelizmente, não entender que você faz parte do todo frustra muito. Eu também já passei Exato. por isso, de ser muito frustrada, achando que eu estava só apertando parafuso, né? Uhum. Independente de qual parafuso que a gente está apertando. Mas qual característica que você acha que você teve que te Tá. tirou desse dessa desse pequeno mundinho e te abriu um horizonte assim do empreendedorismo? Conforto seria a palavra. Eu acredito que a maior parte das empreendedoras, principalmente eu sei que seu público é feminino, das empreendedoras brasileiras acabam empreendendo por necessidade. O meu Sim, não foi tanto uma necessidade, né? Porque vim de um histórico que eu tinha um trabalho que me trazia esse sustento já. Eu era analista sênior já quando eu pedi demissão. Então, era um salário que era bom, assim, confortável. Mas
a gente sempre sonha algo mais. E foi aí que eu comecei nesse desconforto, entender que eu poderia ter sonhos mais ambiciosos, que não necessariamente aquele salário que eu às vezes tinha que contar no final do mês, sabe? Que as coisas batiam muito certinho, você é a dona das finanças, né? Mas você Sim. sabe, quando a gente vive contado no salário no final do mês e que não dá pra gente, às vezes, ir no restaurante que a gente quer ir, pedir o prato que a gente quer pedir, ou que, às vezes, o material que a gente julga ser um material bom para trabalhar, a gente não tem esse material, ou não tem a condição para ter esse material, ou passar 1 hora e meia, às vezes, no transporte público para ir no trabalho e depois voltar, e a gente sabe que o nosso tempo é dinheiro no final do dia, Sim. e isso acaba gerando um desconforto diário que acaba acumulando e a gente acaba ficando insatisfeita com a nossa realidade. A gente, nas redes sociais, acaba assistindo outras vidas e outras realidades que às vezes a gente não tem acesso em pessoas próximas a nós. E foi aí, né, olhando essas influenciadoras, olhando essas mulheres que estavam ocupando outros espaços e outras rotinas que eu não tinha conhecimento ainda, foi nessa visualização prática que eu comecei a entender que eu também poderia tomar esse rumo. E foi aí Sim. que eu comecei a estudar mais sobre esse mercado de criar conteúdo e empreendedorismo digital. Que eu falei, cara, se essa pessoa que saiu de uma realidade parecida comigo, porque eu assistia muito essas mulheres, essas meninas influenciadoras, então, se elas saíram dessa realidade que era parecida com a minha na época que eu estava insatisfeita, então eu falei assim, quem sabe, né? Vamos ver o que, que pode dar caso eu me esforce mais nessa área ou comece a criar com constância. Vamos ver o que, que vai dar. Aí no E a final se tornou transição, meu sua trabalho. transição foi rápida? Como é que foi sua transição na prática, assim? Então, a transição na prática nunca é da forma que a gente quer, né? Então, na primeira vez que eu me demiti, mas eu tinha zero reserva financeira. E você sabe muito bem que isso, e as suas leitoras, os seus seguidores também sabem muito bem. Então, eu não tinha uma reserva financeira, fui só acreditando que o sonho, o propósito ia ser maior do que a realidade, choque de realidade, né? Então, Aham. depois me demiti, mas não tinha organização financeira nenhuma nessa época. E calhou que eu tive que voltar para o trabalho CLT, então foi um sonho que caiu nos buracos nas primeiras horas do empreendedorismo real. E depois eu parei e fui pensar de fato, tá, vamos montar um plano mais prático e realista para que isso se torne não só um sonho, né, mas se torne um plano de ação de fato. E eu comecei a assistir canais no YouTube, comecei a ler livros sobre finanças. Eu, a garota de humanas, que julgava ser horrível em qualquer coisa relacionada a matemática, números, planilha financeira, virei a louca das finanças. Então, eu adoro estudar sobre esse assunto. Não sou fora da média, não sei fora da média em relação a isso, mas eu sei o básico que me permite ter uma autonomia financeira hoje. Então, por exemplo, nessa fase eu demorei 2 anos para juntar a minha reserva financeira, porque eu sou considerada, ao meu ver, uma empreendedora mais conservadora. Então, não sou uma Sim. empreendedora de alto risco. Então, eu fiquei esperando esses 2 anos para montar uma reserva que fosse maior do que 1 ano, para Uhum. depois eu falar, tá, agora eu vou me demitir, e aí eu sei que eu não vou precisar ficar desesperada para buscar, pegar, aceitar qualquer trabalho e qualquer cliente, porque eu queria, nesse processo de demissão, ter tempo para eu trabalhar realmente nos projetos que eu acreditava. E eu sabia que esses projetos que eu acreditava demorariam tempo, precisariam de um esforço, uma energia, um foco 100% naquele projeto, que era a construção do meu primeiro curso online. Então, sabendo disso, eu já fiz meio que esse planejamento para quando eu me demitisse, eu conseguisse focar 100% naquilo que era meu plano A, sabe? Então você foi bem conservadora mesmo, assim, de conseguir Fui. trabalhar 2 anos pensando com foco em É. estou trabalhando para juntar dinheiro para o meu negócio, né? Você conseguiu fazer isso. Isso é muito legal, assim.
Até porque a gente tem um público também que está conciliando o CLT com empreendedorismo e às vezes acha assim, nossa, só eu não consigo transicionar, só eu não consigo largar essa CLT. Mas na verdade é difícil mesmo, é importante você mostrar que teve essa diferença e esse tempo e tudo mais para acontecer. E Letícia, você já pensava nesse curso online antes da pandemia, antes de começar a pandemia? Como é que foi? Foi quando isso? Foi no meio da pandemia, assim, porque era uma época que começaram a falar de cursos online, era uma época que as escolas, inclusive, tiveram que se adaptar a essa nova realidade no meio do isolamento. Então, como esse assunto estava em alta, e foi uma época que eu comecei a consumir também cursos online, que eu comecei a entender o que poderia me trazer de retorno a esse universo. Eu sempre Sim. fui a garota nerd, eu falo que eu adoro ser nerd. Então, eu sempre fui a pessoa que compartilhava resumos na época de escola, que ajudava a galera a estudar sobre os assuntos que eu mais gostava. Então, eu trouxe um pouco dessa bagagem da época de escola para o universo da criação de conteúdo. Por isso que o meu perfil ele é muito mais educativo, igual o seu, né, Pam? Sim, É muito mais voltado para a educação, tem um tom mais professoral. Aí eu fui pensando em alternativas, tá? Talvez fazer publicidade de absolutamente tudo não seja o que eu quero, igual as influenciadoras que eu assistia. Então eu fui procurando alternativas que conversavam com a linguagem que eu me sentia confortável trabalhando. Porque eu não me via acordando e sendo a blogueira raiz mesmo, de mostrar eu de pijama e depois eu tomando meu café da manhã, porque eu não achava tão interessante assim, né, minha rotina. Eu sou mais reservada em relação à minha vida pessoal, então eu falei, tá, vamos pensar como que vai ser esse processo de monetização, sendo que eu não me encaixo nesse perfil aqui. E aí, quando eu comecei a consumir curso online, comecei a me identificar com esses professores, que eu falei, tá, talvez eu me identifique com esse formato de ganhar dinheiro. Então vamos testar. E sim, aí eu fui entendendo mais, estudando mais como eu poderia compilar os meus conteúdos em um método de fato, existe essa diferença, né, entre ser criador de conteúdo e ser um infoprodutor. Que aí a gente sim. vai ter que colher toda aquela informação que está jogada no nosso perfil e transformar em algo que absolutamente qualquer pessoa consegue entender em um passo a passo estruturado. E aí eu comecei a entender mais sobre esse universo, estudar e falei, tá, agora é hora de lançar o meu primeiro curso. O seu público especificamente, você cria conteúdo de criatividade, ele pode ser aberto, mas eu creio que ele seja mais focado em pessoas que são do design, da arte, da arquitetura, né? Dessas áreas que a gente chama de humanas, né? Mas que, enfim, são muito mais que isso. Como que você faz para pegar metodologia, financeiro, monetização, falar essas palavras para esse público? Como é que você faz isso? Eu tento ser sempre bem acessível. Eu gosto de uma linguagem acessível, gosto de falar de uma forma que qualquer pessoa vai entender, independente se ela sabe o avançado ou se está começando agora. E esse é um dos grandes prazeres que eu tenho no meu trabalho, né, de facilitar esse processo de aprendizado. Para mim foi um processo natural, eu diria, mas existe toda essa conscientização, que eu imagino que para você também é difícil, porque o povo brasileiro não tem educação financeira, não vem de escola isso. Então, é uma questão de proposta, eu diria também, que a gente entende que não necessariamente vai ser o caminho mais fácil, mas é o que mexe mais com a gente, que faz sentido para o que a gente acredita. Então, ok, não necessariamente aquilo que a gente vai fazer vai ser o que às vezes vai bombar mais, mas no final do dia vai ser o que vai ajudar mais. E dentre essas duas escolhas, eu escolho essa segunda opção, né, do que vai realmente transformar a vida das pessoas. É muito comum, eu até estava falando em casa aqui esses dias, de ter aqueles, às vezes, influenciadores de que bomba muito, né? Aqueles posts que bombam muito, tipo, ai, comprei, ai, não podia, parcelei em 12 vezes, mas eu mereço, né? E esse tipo de conteúdo, é claro que ele vai ser altamente identificável, assim, as pessoas vão se ver naquele conteúdo e que todo mundo vai rir, vai se divertir, mas no final do dia não é isso que vai ajudar a pessoa, sabe? A mudar a realidade de vida dela, ela poder realizar os sonhos dela no futuro, não é um pensamento sustentável a gente pensar só nesse imediatismo de consumo. Então, por mais que não seja sexy esse nosso discurso,
no final do dia a gente tá fazendo a diferença, assim, eu vejo, assim, sabe? Então, é É isso difícil mesmo. esse entendimento nesse primeiro momento, mas que a longo prazo a gente vai fazendo essa transformação. Então, é aos pouquinhos, mas eu já vejo que tem uma grande consciência do meu público que me acompanha, assim, uma galera que já está seguindo há alguns meses, assim, acabam se identificando no final do dia com esse posicionamento. Pensando agora na construção da sua empresa, né, da sua marca, você foi. Eu venho te acompanhando há alguns anos, acho que eu te sigo aí desde o início da pandemia, e aí eu vi você ir crescendo, né? E transformando a sua empresa e lançando novos cursos e tudo mais. Como é que foi isso para você? O investimento que você fez, os passos que você teve que dar, você teve muito medo? Como é que você lidou com isso aí dentro da sua cabeça? Nossa, até hoje, pô. Eu falo que empreender é um grande movimento de risco. Então, vai fazer um lançamento novo ou fazer uma ideia nova, um projeto novo, você acaba investindo não só o seu tempo, mas o dinheiro também. Então, é questão de ferramentas, pessoas, materiais de trabalho. Então, tudo isso custa no final do dia. Mas que é um ônus e bônus, né, de empreender. No final do A dia, a gente não gente investir, não volta, não adianta. não volta, não tem como. Então, foi algo que eu fui aprendendo, igual eu falei para você, eu sou considerada mais uma empreendedora conservadora, então a maior parte dos meus passos ou novos projetos, eu sempre tenho eu sempre tenho um pensamento mais pé no chão, assim, eu dificilmente vou falar assim, não, bora com tudo nesse projeto, porque a gente vê no que vai dar. Não, dificilmente eu vou fazer isso. Então, esse investimento, ele foi feito aos poucos. E é importante você que está ouvindo a gente também, que você reconheça esse momento que você está. Se é um momento de investir mais ou se é um momento de você parar e pensar se você não está gastando tudo, né? Achando que isso daí vai ser só uma desculpa de crescimento da sua empresa, sendo que na real você não tem previsão de nada sobre o que vai acontecer no futuro, né? Então eu fui aos poucos trazendo mais dados, inclusive. Então fui trazendo pessoas que entendiam mais dessa parte numérica, de gráficos e previsões, que não era o meu forte. E aos poucos essas pessoas, inclusive, foram me orientando também sobre como seria esse retorno aí sobre investimento. Quanto eu devo investir, será, nesse lançamento? Porque, de acordo com os dados, essa é a previsão, de acordo com os outros lançamentos, se a gente investir o dobro, talvez retorne o dobro, porque a gente já tem um histórico, de outros lançamentos passados. Então, agora eu trabalho mais em dados do que, de fato, só na intuição. E isso, inclusive, vai te trazer mais segurança em relação a essa parte de arriscar no seu negócio. Então você não vê assim o seu negócio com um crescimento de foguete. Ele foi degrau por É. degrau e isso te deixa mais confortável e foi meio que uma escolha assim fazer desse jeito, né? Exatamente. Tem pessoas que eu vejo que são empreendedoras de alto risco. Elas investem muito e podem ter um retorno absurdo, assim, um crescimento altíssimo em curto prazo, que a gente vê muito desse discurso, inclusive, nas redes sociais, de, cara, eu fiquei milionário em 6 meses, ou cresci meu Sim. perfil do zero a 100K em um mês, sabe? Mas eu sempre tive esse pensamento mais sustentável, tanto porque eu acredito na parte de saúde mental, né, você pode ter picos de trabalho, ou picos de investimento, ou picos de energia, mas uma hora isso cai, e então eu sempre prezo mais por esse pensamento, como que eu vou conseguir durar nos próximos 10 anos? E Sim. talvez ir mais rápido não seja o caminho mais inteligente, para mim, Letícia, para você pode ser, mas foi isso que me manteve assim em foco para criar os meus projetos, para continuar crescendo aos pouquinhos. Porque a gente vê muito essa cultura do você só vai ser bem-sucedido se você, sei lá, tiver grandes marcas no próximo mês. Mas no empreendedorismo, vida real, né? Se a gente for parar para pensar, não é assim que acontece. Estou 5 anos no mercado, então fazem 5 anos que eu crio constantemente no meu perfil e só essa constância, só esse colher e plantar pouquinho por dia que faz ter resultados exponenciais a longo prazo. Então hoje, por exemplo, nesse ano e o ano passado, final do ano passado, foram épocas que
surgiram propostas e oportunidades incríveis, uma atrás da outra, assim, mas eu não vejo como um resultado imediatista. Tipo, nenhum momento eu penso assim, foi literalmente os plantios absurdos que a Letícia fez lá em 2018 e que Sim. persistiu independente se via resultado ou não, mas que eu sabia que no futuro esse dia a dia, trabalhando, né, naquilo que eu acreditava e repetindo várias vezes, me traria algum tipo de retorno no futuro, né? E aí, Tem hoje uma em dia, eu frase tô que olhando. ouvi na internet que é: o sucesso do dia para a noite demora 10 anos para acontecer. Que é isso, Cara, é né? muito isso. Que às vezes a É muito gente vê isso. uma pessoa e aí fala: nossa, fulano já tá, empresa de fulano já tá batendo recorde do nada. Mas é isso, do nada, do nada Meu não, anjo, amigo. do nada, esse do nada veio de onde? É, exatamente. Você acha que você já falou algumas vezes que você é uma empreendedora mais conservadora, que vai aos poucos, muito estudiosa e tudo mais. O que mais que você acha que foi característica que te fez chegar à empreendedora que você é hoje? Assim, tem mais alguma coisa que você acha que construiu essa sua personalidade de empresária já? Assim, você já se considera empresária? Já se chama de empresária? Como é que é? Sim, eu já tenho esse olhar mais voltado para negócios hoje, mas foi um processo também de me reconhecer como empresária hoje. Porque a gente tem muitas travas internas, mulheres principalmente sofrem muito de síndrome da impostora, tipo, às vezes você que está assistindo esse podcast tá sozinho, não tem ninguém na empresa, você que faz tudo, né? Você mesmo usava, né? Eu presa, né? Pô? Exatamente, é. Às vezes as E às vezes tem pessoas não dificuldade. conhecem, né, como empresária por conta disso. Mas é todo um movimento. Primeiro vem a mentalidade, parece papo de coach, mas, mas primeiro vem a mentalidade e depois acaba acontecendo a transformação, né, interna. Então, pode ser que hoje em dia você não se enxergue como empresária, mas quem sabe, se você começar a internalizar esse processo, né, começar a ter atitudes, inclusive, de empresária, é, quem sabe se o negócio não comece a ter outras perspectivas, outros resultados. Porque enquanto você acha que é só você, esse trabalho, em casa, e você, o computador, e não consegue reconhecer a grandeza que tem por trás do futuro do seu próprio negócio, sim, quem vai acreditar se não for você primeiro? Então, eu sempre tive essa visão muito clara. Talvez as pessoas ainda não entendam o que eu estou fazendo, para onde eu estou indo, mas eu preciso externalizar isso. E externalizar de uma forma atrativa, senão ninguém vai acreditar e ninguém vai parar para me ouvir. Então, eu fui aos poucos treinando essa habilidade até de autopromoção, de valorização pessoal, de aumentar a minha autoestima também, porque a gente sabe, né, que a gente é à frente nesse negócio e a gente não tomar essa iniciativa, ninguém vai fazer isso por nós, ninguém vai fazer isso pela nossa empresa. Mas eu poderia dizer, tá, você perguntou, né, uma habilidade ou algo, ter valores inegociáveis. Para mim, isso daí também é muito importante, porque na internet é muito fácil a gente se perder, ou a gente se comparar, ou a gente querer ser igual a fulano, sendo que não é isso que vai fazer a gente crescer o nosso negócio. Senão a gente vai se tornar meros replicadores daquilo que outras pessoas já estão fazendo. Não é para você inovar e querer ser o diferentão, né? Não é isso, mas se Lembrar de surgisse quem é, hoje, né? exatamente, porque se surgisse hoje um melhor trabalho que te pagasse muito bem e que te tornaria super famosa e que, sei lá, seria a melhor proposta que você já recebeu, mas que de alguma forma fere os seus valores enquanto pessoa, enquanto dona do seu negócio, você aceitaria? E em muitos momentos eu disse não, assim, nesses tempos, assim, do ano passado, principalmente, que surgiu muita proposta. Porque eu sabia que aquilo seria um pensamento a curto prazo. Então pode dar retorno financeiro agora, mas e a confiança que o meu público tem em mim? E a minha reputação no mercado? E eu vou Sim. dar conta de fazer tudo isso e entregar a melhor qualidade que eu poderia dar? Então é aquilo, né? Às vezes eu prefiro não crescer com tanta rapidez quanto o mercado às vezes pede que a gente cresça, mas que eu tenho certeza que eu estou entregando a melhor qualidade para as pessoas que estão junto comigo, para os alunos que escolheram comprar de mim, e assim vai, sabe? Eu prefiro esse pensamento também. E Letícia, uma coisa que eu, como empreendedora, entendi há pouco tempo que
faz muita diferença e que eu já te vi falando sobre isso, apesar de você ser uma pessoa discreta, você já falou sobre isso, que é cuidar do corpo, alimentação, que isso influencia também no empreendedorismo, né? Conta como é que se você passou a fazer isso depois, se já é uma coisa da Letícia da vida toda, como é que é essa sua rotina de cuidados com você mesma, com a dona? Perfeito, perfeito. Não existe o CNPJ sem o CPF primeiro, né? Muita gente do empreendedorismo fala essa frase, eu gosto muito, porque não tem como. Você é à frente do seu negócio, você, às vezes, se você trabalha com marca pessoal, você é a cara do seu negócio. Então, se você não estiver bem, não vai ter como se aparecer ou produzir na intensidade que você gostaria. E quando eu entendi isso, quando eu entendi que não era só sobre alta performance toda hora e estar produzindo sem saber por que eu estou produzindo, que eu parei para pensar e falei, tá, não é assim que as coisas funcionam. E eu tive esse estalo quando eu estava na pandemia ainda, né? E eu peguei Covid. Eu tava bem no final já tinha vacinado, mas aí peguei Covid e fiquei trancado no quarto entre o Natal e o Ano Novo. E aí eu, sabe, naquela época que todo mundo tá celebrando, Tadinha! todo mundo tá celebrando, todo mundo tá comemorando a virada do ano e eu passei sozinha. Eu parei para refletir e eu falei assim, por que que eu tava tão acelerada, sabe, correndo atrás de coisas que às vezes nem faziam tanto sentido para mim. E é aquele momento de parar forçado, porque eu tava doente, Sim, me fez repensar muita coisa e fez com que o próximo ano, depois, né, nessa virada, eu tomasse escolhas mais inteligentes, mas que fossem não só voltadas para números, mas também para minha satisfação pessoal. Então, hoje eu priorizo muito, por exemplo, as partes da manhã para já cuidar de mim antes de começar a trabalhar. Então, sim. eu gosto de acordar, tomar meu café com calma, fazer um exercício, ter a meus 15 minutinhos de leitura, que eu também faço essa escolha de fazer mini hábitos, ao invés de ler uma hora, malhar 1 hora e meia, 2 horas. Prefiro fazer todos os dias um pouquinho que seja, né, essa constância. Depois tomo banho, faço lá uma rotina de skincare e aí depois começo a trabalhar. Então, nesse primeiro momento, eu até evito pegar muito o celular, porque já dá uma ansiedade, né, para quem trabalha com criação de conteúdo, tem Já. né, recebendo 1.000 mensagens lá no direct, essas coisas. Então já deixa você acelerar de uma forma. Então, esses primeiros momentos da rotina matinal, hoje em dia eu consigo priorizar. Nem sempre foi assim, óbvio. Teve época que eu trabalhava das 7 horas da manhã até 11, meia-noite, mas foi no começo do empreendedorismo, né? Que a gente sabe que é uma loucura. Mas aos poucos eu fui entendendo que tá, agora que tá entrando dinheiro, o que que eu posso fazer para me priorizar, para me cuidar? Para ser sustentável, senão não vai ser. Eu vou me desgastar ou entrar num burnout aqui nesse processo. Eu acho que na pandemia a gente teve um desgaste da palavra autocuidado, muito relacionado à skincare, muito relacionado a tudo isso. E aí, quando a gente fala, como você falou agora, dessa rotina da manhã, pode ter gente que deve estar pensando assim, nossa, que papo de coach, né? Como você mesmo falou. É, Mas isso faz muita diferença, né? Até para a gente não pirar. E nossa, falando demais. nisso, você já teve momento aí, fora da TPM, fora do. Você já teve momento que você olhou e falou assim: Meu Deus, eu vou desistir disso aqui. Olha, não. Pior que Que não. Por ótimo! ma- Não, mas porque assim, eu não vejo hoje em dia outra opção. O que eu vejo é reestruturação, assim, de caminhos. Então, putz, não tá dando certo aqui? Vamos pensar outro caminho. Mas desistir, de fato, eu acho que nunca pensei. Porque hoje, experimentando a vida que eu queria ter, é uma opção que não volto mais, sabe? É uma das atitudes negociáveis, assim, para mim, sabe? Não me vejo mais voltando no mercado tradicional. Quem sabe mais para frente, né? Talvez em 2050 eu possa estar no CLT de novo, quem sabe? Mas hoje eu não vejo essa opção, então para mim não existe o desistir nesse processo. Existe o pensar diferente, ou testar coisas diferentes, ou inovar, ou mudar de mercado, mas de certa forma eu vou estar empreendendo no final do dia. Que ótimo te ouvir falando isso, porque muitas vezes eu recebo direct de pessoas falando assim: Pamela, minha empresa tá assim, 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 assim. Você acha que é momento de desistir?
E eu sempre acho que há possibilidade de reestruturar. Essa palavra que você Perfeito, falou é muito importante. Do tipo, muda produto, muda nome, muda cor. E perfeito, sempre vai ter um jeitinho aí de começar de novo no empreendedorismo, principalmente para a gente que é pequeno. Porque se a gente não é perfeito. a Beyoncé, qualquer movimento que a gente faça, as pessoas não prestam atenção assim, Exatamente. né? Ninguém vai notar tanto assim. Então, Ninguém ó, é só vai. testar. É. E tem alguma coisa que você fez que você não faria de novo? Que você olhou e falou assim, não, isso aqui não preciso fazer, não devo fazer, deu errado. Olha, acho que tiveram poucos momentos que eu diria que eu não faria, mas talvez demorar muito para delegar. Não sei. Acho Nossa, que chega no importante. auge Eu também tive esse da... erro. Nossa Senhora. Acho que qualquer empreendedor, né, que tem. Qualquer empreendedor, na real, porque a gente tem muito uma necessidade de controle, sabe, sobre tudo e quer que tudo saia perfeito e a gente acha que só a gente vai fazer perfeito nesse começo. Então, houve momentos que eu trabalhei demais, assim, que não tinha quase vida social. Me, enfim, eu vivia para trabalhar, mas porque eu não entendia esse processo de delegar e de dividir funções, ou que eu poderia ser uma empresa, ou que eu não ia falir se eu começasse a delegar, sabe? Eu tinha esse Sim. pensamento. Ah, eu vou falir se eu começar a delegar. Como eu consegui pagar o meu salário, né, o meu prolabore e mais o salário de outra pessoa? Não tem como. Então, é todo um medo que a gente tem que enfrentar nessa jogada aí do empreendedorismo, mas talvez eu não demoraria tanto para delegar. É uma ótima mesmo. E você falou uma coisa que é importante, que também às vezes a gente tem uma. Da mesma forma que a gente desenvolve a síndrome da impostora, achando que não é boa o suficiente, por outro lado, a gente desenvolve a síndrome da perfeita, né? Sou eu que sei fazer o meu trabalho. Dos Apenas mesmos eu. criadores de. Aham. Não, mas as pessoas não vão saber fazer meu trabalho de jeito nenhum. Vão sim, é só você ensinar. Perfeito, perfeito. É, então essa daí fica de lição para você que está escutando a gente. É, e muitas vezes a falta de delegar vem também da falta de método, né? Você não sabe delegar porque você não colocou método no negócio. Ele está todo funcionando dentro da sua cabeça. E um negócio que existe dentro da sua cabeça, ele não existe. Nossa, disse tudo. Ele precisa ir para o Para mim papel. foi. É, Para ele... mim foi isso, assim. E uma outra orientação que eu poderia dar para você é às vezes você vai começar a delegar e não vai estar nada pronto ainda esses métodos, porque eu achava que eu precisava estar tá tudo perfeito, sabe, para daí delegar. Mas aí, minha filha, a gente nunca para fazer A isso, porque perfeição não sempre vai ter uma outra, existe. então, sempre vai ter uma outra atividade mais importante na rotina ou no checklist, vai ter um fogo pegando mais que você vai ter que apagar. Mas aí o que que eu fiz? Eu paguei primeiro, aí depois eu falei assim, agora que eu paguei, eu vou ter que me virar. E aí eu comecei a construir o método e estruturar documentos e tirar da minha cabeça como que era aquele processo intuitivo e fazer realmente o documento que uma outra pessoa conseguisse entender. Mas para mim foi um pouco esse inverso, assim. Primeiro paga, depois arruma o caos que tá dentro, porque aí você já pagou, né? Então agora vai ter que se virar. Letícia, aproveitando que você é da área de comunicação e tem uma dúvida que chega muito para a gente, que é como identificar o cliente, quem é o meu cliente, ou como ouvir o meu cliente, como descobrir o que que o meu cliente quer, né? E como que você faz por aí para conseguir identificar esses desejos dos seus clientes? Quem são eles exatamente? Quem é seu público, persona, enfim. Como é que você faz por aí? Perfeito. O primeiro passo, com certeza, é pensar no que você vai vender. Porque primeiro você tem que saber o que você vai vender, né, para a pessoa que você vai vender, né? Então, se você tem claro já quem você vai vender, tudo bem. Então, aí você pode produzir conteúdo e identificar através do direct, dos posts que melhor performaram, dos posts mais compartilhados, posts mais salvados, do post que teve mais comentário e o que as pessoas estão comentando. Então, isso também é um caminho ou aquilo que você vai vender. Então, eu tenho sonho de ter um e-commerce de bijuteria. Tá. Então, nesse caso, você já tem muito claro o que você vai vender. Aí você pode procurar em concorrentes, em perfis do seu nicho, entender mais quem é o seu público no sentido de como é o estilo desse público, o que ele gosta de consumir,
quais que são os universos dessa marca. Porque é muito diferente eu vender, por exemplo, roupa só preto e branco, que é um público mais minimalista, ou vender roupa extremamente colorida, estampada, que é um público totalmente diferente. Então, às vezes a gente acha que o mercado está saturado, mas não é. É só você identificar qual é o estilo desse público comprador. E aí, como você vai saber? Só criando, né? Começando a postar suas ideias, sem esperar estar perfeito a sua identidade visual, as cores que você vai usar no seu perfil, a melhor foto de perfil, a melhor biografia, né? Tem gente que fica esperando esse momento perfeito. É muito mais sobre você entrar em ação primeiro e depois identificando quem é o seu público, ajeitando no meio do caminho, do que de fato fazer uma pesquisa incrível, igual dentro das empresas, né? E depois começar o seu negócio. Essa é a diferença que eu vejo do microempreendedor, nano empreendedor, do que trabalhar dentro de empresa em CLT, que aí tem uma área específica para cada projeto da empresa. Então tem contador, tem a parte de logística, tem a parte de vendas, tem a parte de pesquisa, tem a parte de usabilidade, sei lá, tem áreas para tudo. Mas quando a gente está começando sozinha, muitas vezes a gente não tem todo esse conhecimento ou todas essas habilidades, né, que uma empresa tem em diversos colaboradores. Então, nesse caso, você vai ter que fazer e identificar mais no seu dia a dia. E é legal porque às vezes até essa questão da gente estar em todas as frentes, né? Não tem outras pessoas para fazer isso, é que a gente consegue conversar com o cliente, né? Pelo direct e pelos comentários, e a gente consegue de fato perceber quem que é esse cliente. Eu vejo muito isso na Faço as Contas, assim. Hoje eu sei quem é minha cliente, quem é minha seguidora, quem é minha aluna, simplesmente porque eu converso com ela, né? Porque ela aparece ali e eu rendo às vezes só para entender e me Uhum, interesso por quem é ela, exatamente para a gente poder identificar. E isso é muito legal, muito importante. E eu vejo que é uma dificuldade da pequena empreendedora, óbvio, por N motivos, né? Tanta coisa que a gente tem que fazer no dia a dia. E uhum. Letícia, o que que você deixaria de dica, assim, para quem está nos ouvindo, está se inspirando em você e quer continuar aí na jornada, né? Porque a questão não é chegar lá e sim continuar, né? Quem tá Perfeito. aí querendo continuar, o que que você deixa de recado para esse público, para essas mulheres? Bom, eu vou deixar o meu lema, que eu estou usando bastante na minha marca, que é o lema Confia e Cria. Porque se a gente não confiar naquilo que a gente está fazendo, dificilmente as pessoas vão acreditar no que a gente tá entregando para eles e dificilmente a gente vai colher resultados também. Então, primeiro você tem que confiar, saber para onde você está indo e aí sim as pessoas vão junto com você e criar diariamente. Então, meu resultado veio da constância, por isso eu incentivo tanto e falo tanto sobre frequência e constância hoje, porque fazendo todos os dias um pouquinho, se você melhorar um pouquinho todos os dias, é aquele 1% melhor todos os dias, no final do ano você vai estar como, né? E aí sim vem os resultados. Talvez você não veja nenhum resultado quando você está começando e isso seja perrengue atrás de perrengue e você fala assim, nossa, cadê os dias de glória? Porque só tô vendo dias de luta aqui. Mas nesse processo realmente vai ser um processo mais solitário, né? No começo, talvez você vá ter que acreditar sozinha, mas aos poucos você vai colhendo, né? E esse gráfico é aquele gráfico que é um gráfico exponencial. Então, no começo você não está vendo resultado nenhum, tá só trabalhando igual um camelo todos os dias, né? Mas vai chegar um momento que essa curva vai virar, né? E aí você vai sentir todo aquele resultado, todo aquele benefício de ter confiado e trabalhado tanto todos os dias, né? E aí a última frase, que inclusive é do livro que eu vou soltar essa semana, que vai ser Vem lançado aí. é vem aí, hashtag vem aí. É a escola de gênios é a frequência, né? Então, ninguém, a Pan não é gênia, eu não sou gênia, ninguém que você admira muitas vezes é um gênio, de fato. É mais uma dedicação diária das pessoas que acaba, consequentemente, virando um resultado no futuro, né? Então, confie, crie, porque esse é o caminho que eu acredito e talvez faça sentido para você também. Eu adorei essa frase. Eu acredito muito nisso, que é o trabalho, que é o dia a dia, é o todo dia, continua ali que vai acontecer.
Letícia, te agradeço muito por tudo que você trouxe até aqui, trouxe pra gente essa aula que você trouxe, né, de persistência, de empreendedorismo. E é isso mesmo que você falou. Gênios, são poucas pessoas que são gênias no mundo. O que tem mesmo aqui é trabalhador, né? É o dia É, a no final dia, do dia. É. né? É isso que está Uhum, fazendo a gente continuar nessa batalha que não é fácil não, mas como você disse, a gente está trabalhando no que quer. Eu acho que a sua motivação também é a minha motivação, de tipo, uhum. eu estou aqui, tá difícil, mas é o que eu quero, é o que eu gosto. Eu não estou pegando um ônibus, eu não tô, É, eu não tô usando tô uniforme. trabalhando de casa. Isso faz muita diferença para mim também. Eu sei que faz Nossa, muita diferença para muita gente da nossa comunidade também. sim. E às vezes a gente esquece. No dia a dia tá tão difícil que você fala assim, nossa, isso aqui não tá me trazendo benefício nenhum. Tá É. sim, tá sim. Nossa, tá muito. Até É. hoje eu tava. Essa semana eu tive que acordar mais cedo, eu ia acordar com um despertador. E aí eu, tipo, tava cansada a ponto de, eu não queria adiar o despertador. E aí eu parei pra pensar e falei assim, cara, todos os dias que eu tô cansada, eu só adio o despertador e durmo um pouco mais. E a gente esquece, às vezes, desses micro benefícios que tem o nosso trabalho na rotina. Sabe? Quando que eu acordei, que eu tava cansada e aí eu não pude dormir um pouco mais. Tipo assim quase nunca depois, né, nesse período assim que eu comecei a empreender. Então, às vezes a gente precisa voltar e lembrar, sabe, de coisas que a gente sonhava tanto ter e a gente almejava tanto ter e hoje em dia é rotina e a gente acaba negligenciando, assim, deixando tipo de quieto, sabe? Como se não Sim. importasse. Amei essa inspiração. Muito obrigada. E você que escutou a gente até aqui, vai lá nas nossas redes sociais agora e diz o que que você achou. Eu vou marcar a Letícia no feed para você poder seguir, caso você ainda não siga, que é muita inspiração. Tudo isso que ela trouxe aqui foi uma amostra da inspiração que ela traz todos os dias nas redes sociais e nos cursos dela. Letícia, mais uma vez, muito obrigada por ter participado do nosso podcast. E você que está escutando a gente, até o próximo episódio. Tchau. Tchau, gente. Obrigada, Pan. Obrigada a você.